Eu coloquei aí, que eu achei muito interessante essa ficha. Paulo, ele vem para endossar sobre a paternidade, né? João vai ali mostrar através de Jesus esse vínculo de pai e filho de uma forma mais específica. Não que nos outros evangelhos não tenha, né? Tem sim, Jesus se referindo ao pai, se referindo aos discípulos, se referindo nesse vínculo. Mas João é o evangelho que mais vai citar sobre o pai, sobre o filho e sobre esse vínculo perfeito. E Paulo, ele vem endossar isso. Ele vem também no Novo Testamento para falar sobre paternidade, para endossar que Deus é pai e que nós também podemos ter um relacionamento de paternidade. E aí vai falar sobre a identidade, né, de servo e a identidade de filho. Isso aqui a gente precisa realmente estar revisando, porque às vezes nós fazemos coisas e nós não sabemos por que fazemos. Mas quando nós olhamos para essa tabela aqui, a gente pode se enxergar em algum dos nossos comportamentos, né? E isso vai fazer o quê? Eu me reconhecer, eu me enxergar, né, diante daquilo que eu tenho vivido, né? Porque aquilo que está dentro se manifesta fora, né? Então, se tem algo em mim se manifestando lá de fora, é porque tem uma raiz dentro de mim. E nós precisamos ter toda a nossa raiz curada, né? A orfandade, ela é uma raiz muito forte. É uma cultura muito forte dentro de nós, que precisa ser arrancada, né? E só o Espírito Santo pode fazer esse trabalho. Mas a gente precisa identificar que precisamos e assim ele vai fazer essa obra na nossa vida, né? E a gente conhece, né, a árvore da orfandade e ela vai se manifestar de diversas formas, como se fossem galhos e folhas, né? E a gente sabe que quando a gente corta somente os galhos de uma árvore, esses galhos eles vão renascer novamente. Podem ser que renasçam de uma nova forma, mas eles vão renascer novamente. Por isso a gente precisa fazer o quê? Arrancar pela raiz. Arrancar toda a orfandade pela raiz, né? Então essa orfandade, ela está no meu ser mais profundo, no meu espírito. E quando eu realmente enxergo isso, o Espírito Santo pode arrancar com toda força, né, toda a raiz maligna de dentro de nós. E aí está dizendo, né, áreas de diferença, identidade de servo, identidade de filho, né? Então, o que diz respeito ao seu valor. Quando a gente tem uma identidade de servo, o que a gente faz? Baseia-se em seu serviço, ministério, no fazer. Tem valor enquanto serve. Seu valor depende do que faz. Então, a pessoa se sente assim. Ela precisa servir, ela precisa fazer, porque senão ela não tem valor. Isso é uma mentalidade de servo. E a identidade de filho baseia-se na segurança de ser filho, valorizado pelo que ele é, não apenas pelo que ele faz. Ser filho é ter paz. Paz de saber que Deus me ama, ainda que eu não faça nada de relevante. Mas isso não quer dizer que, sendo filho, eu vou deixar de fazer. Pelo contrário, Jesus diz o quê? Que ele estava comprometido com a obra do Pai. Então, ser filho é também realizar. Mas o que está se tratando aqui é do mais profundo sentimento dentro de nós. Será que quando nós não estamos fazendo nada, nós estamos tranquilos, em paz? Ou nós estamos sendo incomodados? Porque isso pode ser o espírito de orfandade que está dentro de nós. Base para sentir-se bem. A identidade de servo, ser útil, agradar as pessoas. Ser útil, agradar as pessoas. Então, a identidade de servo vai me dizer que eu preciso ser útil para alguém. Porque assim as pessoas vão se agradar de mim.
Mas o filho sabe que ser amado é sentir o prazer do pai em si. Então não é o que o outro pensa de mim, é o que o pai pensa de mim. É a obediência que eu tenho ao pai. Conhecimento. O servo precisa saber o que fazer. Não precisa entender os propósitos por trás de suas ações. O filho, o pai revela os seus propósitos. O filho entende o coração do pai. Então o servo, ele vai ter conhecimento apenas para fazer. Não interessa o que Deus está fazendo. Eu só quero ter o conhecimento. Mas o filho entende o que está descrito lá em João, no Evangelho de João, que aos filhos Deus revela os seus propósitos. Então a mentalidade de filho me faz entender que eu não preciso me preocupar no que fazer. O pai vai me revelar o propósito e assim eu vou obedecer a ele. A motivação do coração de um servo faz por obrigação, cumpre o que deveria fazer. Às vezes, compulsão do produzir ou de agradar as pessoas. O filho tem alegria, participa com o pai em seu trabalho e propósito. Percebe que tudo vai estar dizendo sobre paz, tranquilidade, equilíbrio, propósito de sua existência. O servo trabalha para ser produtivo, obter resultados. O filho trabalha para ser companheiro de seu pai e crescer para ser como ele. O tipo de relacionamento, o servo é contratual, ele cumpre serviço em troca de benefícios. O filho tem uma aliança, relação de família, intimidade, carinho, afeto, amor, alegria e celebração. Aproximação emocional. Isso aqui é forte, esse ponto. O servo é emocionalmente distante de seu chefe. O filho compartilha o espírito, herança e sofrimentos do pai. Isso aqui, esse ponto aqui vai dizer aqui a maioria desse livro aqui. Porque o órfão, ele fica distante do pai. O órfão, ele pode ser presencialmente distante ou emocionalmente distante. Porque na casa do pai, o filho que foi embora se tornou presencialmente distante e o filho que ficou se tornou emocionalmente distante. Então os dois estavam distantes do pai, os dois estavam órfãos. E nós podemos ser um desses dois, né? Ou presentes e emocionalmente distantes, ou distantes e emocionalmente mais ainda, né? Consequências da desobediência ou de não agradar. O servo se sente punido, rejeitado, afastado, mandado embora. Essa semana a gente ouviu isso. Essa é a mentalidade de servo. O filho é disciplinado para ser restaurado. Então a mentalidade, perceba que não é sobre quem está falando, é como eu me sinto. Então a minha mentalidade vai me fazer ou entender que eu estou sendo punido, rejeitado, afastado, mandado embora, ou vai me fazer entender que eu estou sendo disciplinado para ser restaurado, porque meu pai me ama. Relação de seu trabalho com o seu superior. O servo vai fazer o que seu chefe lhe mandar fazer. Muitas vezes fazendo aquilo de que não gosta. Subordinado, sem voz, sem poder de decisão. O filho vai fazer o que o pai está fazendo. Parceria. O direito de expressar seus sentimentos e perspectivas. Fonte de energia, força ou poder. O servo vai ter um esforço próprio na esfera do reconhecimento.
ele quer ser reconhecido. O filho entende graça, amor e aceitação como fonte para todo o esforço. Então perceba que a emoção, ela pode nos escravizar. Nós podemos ser escravizados emocionalmente quando nós não temos a nossa veste trocada, quando nós não temos a nossa mentalidade restaurada. E isso eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer igreja, porque eu vou vivenciar as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos e as mesmas escolhas. Porque não é sobre outro, é sobre como está a minha mente. Bom, uma nova dimensão. Reconhecer a sua filiação espiritual o leva a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. A espiritualidade, a paternidade na sua vida, ela vai te levar para uma nova esfera, para um novo lugar. E vai primeiro mudar os seus passos. Vai fazer você enxergar o mundo de uma forma diferente. O primeiro ponto que você vai perceber ser transformado na sua vida é o amor. Porque o filho arrependido volta para casa. E o que ele recebe? Amor. Deus é amor. Creia nessa verdade que é capaz de transformá-lo. Então, quando a nossa mente ela é iluminada pelo Espírito Santo, a primeira coisa que nós fazemos é retornar para o lugar certo. Quando o filho cai em si, né? Ele volta para casa, ainda com a mentalidade errada, porque ele diz: eu irei para o meu pai, porque certamente ele me tratará como um de seus servos. Então o filho faz a coisa certa, mas com a mentalidade errada, e ele volta. E nessa volta, o pai vai restaurando a sua mente. Então a primeira coisa que o pai oferece é o amor. A segunda coisa que o pai oferece, né, e eu estou falando num nível vertical e horizontal. Eu estou dizendo que o retorno para o lugar certo vai te reposicionar Deus Pai e vai te reposicionar na terra, no céu e na terra. A segunda coisa que isso vai te proporcionar é abrigo. Ao receber seu filho, o pai logo fala aos seus empregados: depressa tragam a melhor roupa e vistam nele. O filho agora encontrava proteção e abrigo. Então, quando o filho volta, o pai pede para preparar as suas roupas, para que vistam ele novamente. E o Senhor, ele nos reveste quando há arrependimento no nosso coração. Quando há atitude certa no nosso coração, ele troca as nossas vestes. Ele nos ama, ele nos abriga. E o terceiro passo é a aceitação. O pai, na parábola de Jesus, também afirma: coloquem calçado em seus pés. Outro benefício a ser experimentado quando realmente entramos na dimensão de filhos espirituais de Deus é a aceitação. Nós somos aceitos por Deus. Quando essa atitude ela é feita de coração, o Senhor nos recebe, a igreja nos recebe de volta. O quarto passo é o afeto. Quando viu seu filho aproximar, o pai o abraçou e o beijou. É essa a ação que Deus tem conosco quando a nossa mentalidade muda. O nosso interior ele é abraçado. As nossas emoções são colocadas no lugar. E a gente consegue se relacionar com as pessoas de uma forma saudável. Porque agora as minhas emoções não afetam o meu irmão. O quinto passo
de restauração é a alegria. O pai disse: vamos fazer uma festa e alegrar-nos. O pai celebra a volta, o retorno, o cair em si, o estar consciente da sua vontade, do seu desígnio. E essa alegria, ela é manifesta também, né, aos meus irmãos. Ela é algo que acontece no céu e na terra. O sexto passo é alimento. Na parábola narrada por Jesus, o pai diz aos seus servos: tragam um novilho gordo e matem-no. A filiação espiritual também está ligado à possibilidade de sermos alimentados por Deus, de sermos supridos em tudo. Há provisão, há sustento quando nós estamos no centro da vontade de Deus. O sétimo passo é aliança. Quando o filho da parábola de Jesus voltou para casa, recebeu um anel com um brasão. O anel simbolizava o pertencimento a determinada família. Isso aqui é muito importante. Nós temos uma aliança, né? Nosso pastor sempre disse isso. Principalmente quando nós estávamos ali na ceia do Senhor, trocando o cálice, ele disse, né? Nós temos uma aliança. E eu entendo perfeitamente hoje o que antes não fazia tanto sentido. Porque quando nós temos uma aliança com o Pai, nós conseguimos fluir com a aliança na terra. Nós conseguimos honrar as alianças na terra. Sem essa conexão restaurada, nós não conseguimos ter aliança com as pessoas, ter aliança com os nossos irmãos, com a igreja. E quando eu falo aliança, eu falo de um profundo comprometimento. Algo profundo. A aliança é muito mais do que um acordo. Ela é um pacto. E quando nós temos um pacto com Deus e com a terra, nós devemos fidelidade em todos os níveis. E às vezes a gente pensa que a gente pode ser infiel na terra. Infiel com a igreja, infiel com os irmãos. Mas quando essa conexão ela é curada, ela é restaurada, o que existe é fidelidade. Ainda que em lágrimas, porque Jesus foi fiel até nas lágrimas. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele chorou amargamente. Mas a aliança dele era tão profunda com o Pai e com a terra, que ele não ousou quebrar essa aliança. Esse é o amor que nos constrange. O oitavo passo é a admiração. É muito difícil caminhar sem a admiração de alguém. É como correr a prova dos seus sonhos, com possibilidades reais de vencer e não ter ninguém na arquibancada torcendo por você. A admiração, né? E agora falando, né, sobre a razão, a importância da visão, né, da igreja. Quando a gente entende essa profundidade de aliança, a gente vai precisar ter uma decisão consciente de onde nós vamos ser fiel a Deus. Por isso que a escolha de uma igreja, né, ela precisa ser tão séria, porque nós precisamos ser fiel a essa casa, né? E nós temos visto aí a infidelidade em vários aspectos. Só que isso, né, isso passa primeiro pela vertical. Quando nós somos infiel a Deus, nós consequentemente vamos ser infiel às pessoas, né? Mas quando esse vínculo ele é sarado, ainda que em lágrimas, a gente consegue ser fiel, a gente consegue honrar, a gente consegue iniciar e finalizar. Seja um acordo, né? Seja uma participação de uma forma civilizada. Isso é honra não somente aos homens, mas principalmente a Deus. E vai chegar um momento que nós vamos precisar de nos converter aos nossos pais.
Quem são os nossos pais? A palavra diz que nos últimos dias haveria uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E se hoje a nossa igreja tem uma visão de paternidade, vai chegar um momento que aqueles que estão aqui vão precisar se decidir. Quem são seus pais? Quem são os nossos filhos? Porque Deus vai cobrar a fidelidade desse relacionamento. E a admiração é um ponto crucial para que esse vínculo ele seja feito. Não tem como eu não gostar do Anísio, eu não gostar da Micheline e querer estar na igreja que o Senhor confiou a eles. Isso não existe, isso é irreal. Querendo ou não, todos aqueles que estiverem aqui vão precisar olhar para nós com admiração. E se isso não acontecer, não existe aliança, né? Não existe acordo. E isso em todos os lugares, né? Porque quando nós estamos lá na igreja X ou na igreja Y, se eu estou naquela igreja e não estou em concordância com aquele líder, eu estou em pecado, não é o líder que está em pecado. Eu estou em rebelião contra Deus. E a rebelião para Deus é muito séria. E aliás, ele é um dos galhos da orfandade. Ela é uma manifestação de uma raiz profunda de vazio existencial. Porque quando eu tenho minha paternidade bem resolvida, eu chego numa igreja, olho para o líder e falo, esse líder aqui eu admiro. Porque ele prega a palavra da verdade, porque ele faz isso, porque ele é um homem fiel, porque ele é uma mulher fiel, então eu vou estar nessa igreja. Agora, se nós não fazemos isso, se nós estamos deixando a vida correr, o barco tocar, o Senhor vai cobrar de cada um de nós isso. O passo 9 dessa restauração é a abundância. Ser filho de Deus não é viver na escassez. O ponto de partida de um filho de Deus é a abundância em qualquer circunstância. Então, uma vida miserável é uma vida de orfandade. A vida de filho é uma vida abundante. E não necessariamente nós estamos falando de coisas materiais, mas de um espírito abundante. De alguém abundante no amor, no serviço, na fala, na alegria. Isso é abundância de vida. E o passo 10 é a amizade. Retornar para casa significa recomeçar o relacionamento com seu pai. Recomeçar, em muitos casos, é partir do zero. É partir do zero, porque o que nos fez sair não foi o pai. Foi a nossa mentalidade. Então, quando a gente retorna para ter a nossa mente restaurada. Foi o que aquele filho fez. Ele voltou com a mesma mente, mas quando ele chegou, o pai foi restaurando a mentalidade dele. O pai foi devolvendo para ele a sua dignidade. E como nós estamos falando de posicionamento, para finalizar, nós vamos falar sobre passos para assumir a nossa filiação espiritual. Às vezes nós podemos hoje estar emocionalmente distantes, né? Distante de Deus Pai, distante dos líderes, distante dos amigos, dos servos, né? Jesus, ele veio para mostrar um exemplo, né? Jesus, todos os dias, ele passava horas falando com o Pai. Antes de descer para as pessoas, ele estava com o Pai, né? Ele passava tempo com o Pai. Então eu gostaria de fazer aqui com vocês um ato profético, né? Se houver porventura qualquer manifestação de distanciamento dentro de nós, que o Senhor possa quebrar nesse momento, nessa hora. E o primeiro passo é: confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Saber quem é Jesus e respeitá-lo é uma coisa. Tê-lo como proprietário da sua vida é bem diferente. Senhor e Salvador. Quando nós confessamos que Jesus é Senhor, sabendo que Jesus foi carne, habitou entre nós,
a gente está dizendo o quê? Que a gente reconhece que um homem ou uma mulher transformados pelo Espírito Santo tem poder para conduzir a minha vida. E quando a gente fala de paternidade, é primordial que a gente tenha uma referência na terra. Não para ser o nosso pai, porque o lugar de Deus ele é insubstituível, mas para conduzir os nossos passos. Jesus mesmo disse: eu sou o pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então confesse hoje que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E confie que Ele vai conduzir a sua vida, a sua jornada aqui na terra. Aqui na terra. Os seus passos precisam ser mudados aqui na terra. Nós estamos sendo preparados aqui na terra. Então vamos fazer uma oração junta. Quero que você repita assim: meu Deus Pai, creio que Jesus Cristo é teu Filho, creio que Jesus Cristo é o teu Filho, o Salvador do mundo. Salvador do mundo. Creio que Ele morreu na cruz por mim, creio que Ele morreu na cruz por mim, e levou sobre si todos os meus pecados. Creio que Jesus ressuscitou dos mortos e está sentado à destra. creio que Jesus ressuscitou dos mortos e está sentado à destra. E que por meio de Jesus sou reconciliado contigo. E posso ser chamado de teu filho. Amém. Segundo passo, arrependa-se do seu distanciamento de Deus e reate o seu relacionamento com Ele. Às vezes a gente pensa assim: não, mas eu tô com relacionamento com Ele. Mas qualquer distanciamento, seja ele mínimo, seja ele por excesso de trabalho. Ai, eu não li a Bíblia hoje porque eu estava cansado de ontem, que eu cheguei do trabalho cansado de ontem, e aí eu não consigo hoje porque teve muito serviço, eu chego em casa e vou chegar tarde, e amanhã eu tenho que acordar cedo. Já começa um distanciamento, né? Então, a qualquer distanciamento, o mínimo que seja, nós precisamos retornar para o exemplo, porque nós estamos aprendendo a ser filho. E Jesus tinha um relacionamento todos os dias com o Pai. Então, por menor que seja o distanciamento, que você possa confessar, fazer essa declaração de fé, juntamente comigo. Pai, confesso que durante muito tempo estive distante da verdade. Confesso que durante muito tempo distante da verdade. Que posso ser chamado de teu filho. Peço-te perdão por tanto tempo estar longe de ti. E pelas atitudes que tomei que me levaram a me distanciar cada vez mais de ti. Reconheço as feridas que existem em meu coração. E te peço perdão por guardá-las dentro de mim. Me afastando cada vez mais de ti e das pessoas. Que o Senhor colocou ao meu lado. Não quero mais viver longe do Senhor. Amém. Rejeite qualquer prisão espiritual e desligue-se de toda a orfandade espiritual. É preciso reconhecer e deixar para trás as fortalezas em sua mente que impedem que o seu relacionamento com Deus Pai chegue ao potencial máximo. Então nós precisamos rejeitar qualquer prisão e nos desligar de toda a orfandade espiritual. Nós precisamos entender que se nós mantermos qualquer ligação, né, seja com a religião que Jesus veio tanto dizer contra, né, sobre os religiosos, fazer as coisas sem o coração, né, apenas por ritual. Qualquer coisa que te prende de entender que você não precisa fazer, mas que você precisa ser. Que você possa se desvincular totalmente.
Porque a palavra diz que a pessoa, quando ela é imatura, ela está debaixo, né, de uma tutela. Mas quando o filho ele se torna maduro, ele se torna coerdeiro, ou seja, ele toma posse de tudo que Deus fala, de tudo que Deus diz. Que a nossa mente possa tomar posse de uma forma madura de toda a liberdade que há em Cristo. Em nome de Jesus. Pai, hoje entendo que posso ser chamado de teu filho. Hoje entendo que posso ser chamado de teu filho. E que posso viver tempos de intimidade. Eu posso viver tempo de intimidade. Entre pai e filho. Entre pai e filho. Mas isso ainda me parece uma realidade distante. Mas isso ainda me parece uma realidade distante. Confesso que existem barreiras em meu coração. Confesso que existem barreiras em meu coração que me impedem de acreditar nessa verdade. Que me impede de acreditar nessa verdade. E de viver o verdadeiro amor que o Senhor tem para mim. De viver o verdadeiro amor que o Senhor tem para mim. Quero entregar a Ti. Quero entregar a Ti todas as minhas dores e decepções. Todas as minhas dores e decepções. Que sofri ao longo da minha vida. Que sofri ao longo da minha vida. Que me afastaram do verdadeiro amor que vem do Senhor. Que me afastaram do verdadeiro amor que vem do Senhor. Me impedindo de viver como um filho amado. Me impedindo de viver como um filho amado. Amém. Verdadeiro filho. Assuma sua filiação espiritual e cultive esse relacionamento diariamente. Cultive esse relacionamento diariamente. Você é livre para desfrutar de um relacionamento íntimo, profundo e livre com seu Pai. Quero desafiá-lo a desfrutar desse relacionamento agora mesmo. Coloque-se diante do seu Deus de amor e ore. Deus e Pai, pude entregar tantas coisas para Ti nesse tempo. Pude entregar tantas coisas para Ti nesse tempo. Crendo que sou Teu filho e que posso viver coisas profundas contigo. Crendo que sou Teu filho e posso viver coisas profundas contigo. Posso já sentir uma paz em meu coração. Posso já sentir uma paz em meu coração. E a certeza de que novas coisas estão surgindo. E a certeza de que novas coisas estão surgindo. Amém. Direcione a sua vida para os projetos de Deus. Ao voltar para a casa do Pai, você deverá viver sob seus moldes. Ele tem o melhor para você. Deus planejou a sua existência e tem projetos para o seu desenvolvimento, de forma a capacitá-lo a viver uma vida com propósito. Então, é o molde de Deus. E enfim chegamos em casa, que é na verdade apenas o começo. Espero que a partir dessa leitura você tenha chegado à sua casa, ou melhor, em suas duas casas. A casa de seus pais e a casa do seu pai. Na primeira delas, nem sempre as coisas acontecerão exatamente como planejamos. O importante é valorizar o que aconteceu de bom e permitir que o Espírito Santo trate profundamente as feridas existentes. Isso é viver de uma forma bem resolvida. Já na segunda casa, a expectativa é enorme, pois esse ambiente onde nos relacionamos com Deus, a quem iremos conhecer por toda a eternidade, poder chamar Deus de Pai e desfrutar de uma tal intimidade com Ele revoluciona a vida. Deus não deseja somente ser reconhecido, mas interferir na sua vida como um Pai. Então escute a voz do anfitrião da casa, o próprio Deus dizendo nesse momento a você: pode entrar, meu filho, a casa é tua. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração então para a gente finalizar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor um toque sobre a nossa mente agora. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa transformar a nossa mente escrava numa mentalidade de filho.
Que a nossa liberdade esteja em ser, em nome de Jesus. Que nós sejamos parecidos com o Filho, em nome de Jesus. Que a Tua verdade possa nos libertar, que a Tua verdade possa nos transformar. Faça um milagre, Senhor Jesus, no nosso interior, que nós possamos nos sentir totalmente pertencentes, totalmente valorizados, totalmente amados, para que nenhum resquício da nossa emoção fraca, da nossa emoção doente, possa nos tirar da rota de cura que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a nossa emoção não nos roube mais, que a nossa emoção não nos arranque do propósito do Senhor. Controla, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração, porque a Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor escreveria a Tua palavra no nosso coração. Que esse coração, ensinável pelo Teu Espírito Santo, iria nos conduzir a um caminho, Senhor Jesus, de cura, de libertação e de milagres. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por toda a igreja, pedindo ao Senhor, Pai, um despertamento espiritual para o Teu povo, para que sejam curados, para que sejam libertos, para que não tenham seus caminhos ceifados, Pai. Em nome de Jesus, para que não seja necessário, Pai, Senhor, viver tempos longe, distante de Ti, para depois voltar, depois retornar. Que o tempo, Senhor, seja hoje, seja agora. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém.